perguntam se eu sou de esquerda, eu falo que sim. Mas quando me perguntam se eu sou socialista, eu já respondo: sou ecossocialista. A gente joga esse termo ecossocialismo de lá pra cá, mas raramente define o que ele é além dos nossos próprios círculos. E o tal de eco é meio complicado, né? A gente logo pensa eco, ecologia. E geralmente para por aí, porque na moral, quando se pensa em ecologia, se pensa em tópicos de biologia na escola, arvorezinhas, outras coisinhas verdes e várias pessoas felizes abraçando o planeta. Esse monte de imagem é justamente o que aparece no Google se você joga ecologia na pesquisa. É sério, gente. O que é isso? A terra numa mão, numa graminha, com umas borboletinhas ao redor? Aliás, a internet parece adorar essas imagens da terra numas mãos brancas, pra variar, e isso me dá um medinho. Mas já eu explico isso. O importante é que quando eu digo ecossocialismo, eu não quero que essas sejam as imagens que brotem na sua cabeça. E tá certo que até o momento, quando você joga ecossocialismo no Google, as imagens não melhoram tanto assim, mas até que melhoram um pouquinho. É por isso que hoje vamos falar desse tal socialismo verde, e porque quando dizemos ecossocialismo barbárie ou ecossocialismo extinção, estamos falando muito sério. O ecossocialismo é uma corrente teórica que tem mais ou menos uns 30 anos se a gente for pensar por essa linha. Mas politicamente ele abraça uns fundamentos que vão muito além disso, como o conhecimento dos povos indígenas e questões relacionadas ao ecofeminismo. O Michel Levy, que é uma das minhas referências no pensamento ecossocialista, define o ecossocialismo assim: uma corrente de pensamento e ação ecológica que se apropria dos maiores avanços do marxismo, e esse mas é importante, jogando fora toda essa obsessão com o produtivismo, que não leva em conta questões do ecossistema, limites planetários e até questões de qualidade de vida mesmo. O ecossocialismo nos desafia a pensar novos modos de produção que não são antagônicos nem com a maioria das pessoas do planeta, nem com questões de reprodução de vida na Terra. Quando eu digo vida aqui, não é só vida humana, não. Ao contrário, essa dominação das prioridades humanas, como se nós tivéssemos posse do planeta, me assusta muito. E leva à nossa crítica do antropoceno e os impactos das atividades humanas na superfície da Terra. Por isso que essa coisa de mão segurando o planeta Terra, como se nós estivéssemos cuidando dele, é muito legal, mas não é o caso. Ao contrário, essas mãos parecem estar dominando tudo o que acontece. E é por isso que o antropoceno se define com a visão humana da Terra como um bem econômico. O ecossocialismo também nos provoca a pensar questões de especismo, ou pelo menos responsabilidade com outras formas de vida, com o ecossistema, e também questões intergeracionais. Eu lembro de ser fascinada na aula de economia ecológica com essa questão intergeracional. Principalmente quando o assunto é mudança climática, existe uma ideia bizarra de que nossa ação pode ser postergada mais um pouco, porque as coisas ainda não estão tão de pernas pro ar ainda. Tudo que a gente propõe hoje ainda é visto como muito radical. Peraí. No fim das contas, é como se a vida das gerações que ainda estão por vir valesse menos que a nossa. É um tipo de egoísmo que ultrapassa barreiras temporais. Uma das críticas mais importantes do ecossocialismo é ao produtivismo. E não é só o produtivismo capitalista, não. O produtivista do socialismo também. A gente sabe que tem modelos socialistas por aí que são focados em produzir muito e a todo custo. Isso piora o problema com o extrativismo, problemas de dejetos, de poluição, o problema do carbono e o impacto geral no planeta, que não se resume só à pegada de carbono, à pegada de todos os tipos. E a crítica ao produtivismo não é só em relação a impactos. O produtivismo é meio tosco porque ele nos prende a uns pensamentos antigos sobre o modo de produção, sendo que a gente deveria estar pensando que tipo de sociedade a gente quer construir com a revolução. Tá certo, uma com a classe trabalhadora no poder, mas e todo o resto? Fica igualzinho? Também tem essa ideia de, queremos a mudança para poder democratizar a qualidade de vida. Mas como você define qualidade de vida? É aí que os ecossocialistas vão trazer a ideia de bem viver, Ubuntu e toda uma ideologia sobre mudança de valores. Parte do ecossocialismo trata até mesmo de pensar a sociedade do pós-trabalho, que é um aspecto em que o marxismo humanista e o ecossocialismo casam muito bem. Mas sociedade pós-trabalho, o que é isso? Essa é uma proposição que coloca que o trabalho emancipado tem que ser diferente do trabalho sob o capitalismo. Então ele vai ser um trabalho focado nas nossas capacidades criativas, intelectuais e quebrando a distinção entre trabalho e lazer. Isso significa que o trabalho pós-evolução não deve ser um trabalho que vai nos pôr para produzir coisas e coisas e coisas. Ainda mais porque a gente quer quebrar a lógica da obsolescência programada. E no ecossocialismo, a gente quer colocar a tecnologia a nosso favor. Então até debates sobre automatização vão ocorrer também.
E como não falar de ecossocialismo sem falar da luta contra a mudança climática? Uma das palavras de ordem mais importantes pra gente é mude sistema, não clima. É por isso que a gente fica louco da vida quando se depara com um negacionista de esquerda. Ou quando parte da esquerda tá mais obcecada em arrancar o pré-sal do chão do que garantir uma transição da matriz energética brasileira assim pra ontem. Ah, mas temos que proteger o pré-sal dos imperialistas. Pelo visto, temos que proteger o planeta e não o pré-sal da gente também. E é claro, precisamos fazer uma diferenciação e um alerta. Quando a questão socioambiental pesa, aparece muito lobo em pele de cordeiro por aí. É o famoso greenwashing. Sai pintando tudo de verde que fica tudo bem. Se pintam de verde, mas estão mais pra cor de lama. De vez em quando eles se definem como a turma do desenvolvimento sustentável ou da economia verde, mas eles são ecocapitalistas mesmo. E o problema é que a noção de ecocapitalismo é pura contradição. O ecocapitalismo é um mito, no sentido que o toque de Midas é um mito. Eu prometo voltar pra falar dessa galera. Isso dá um vídeo completo. Aliás, vários desses temas que eu trouxe hoje darão vídeos completos e eu prometo voltar com todos eles. O ecossocialismo é um tópico que dá muito pano pra manga. O importante é fixar que o ecossocialismo não é simplesmente um socialismo que também leva o meio ambiente em consideração. O ecossocialismo é um socialismo que reimagina o modo de produção e a vida no planeta de forma mais radical ainda do que o socialismo clássico. É sobre como produzimos, por que produzimos, com o que produzimos e quem produz. É sobre a reorganização do trabalho, é sobre a qualidade de vida, é sobre justiça social internacionalista e sobre uma alimentação melhor e uma vida com mais saúde. É sobre colocar a tecnologia ao nosso favor e ao mesmo tempo descolonizar nosso conhecimento. É sobre repensar o impacto da nossa sociedade sobre este planeta e garantir que esse pontinho no universo continue viável para nossa sobrevivência hoje, mas também para as gerações futuras. Eu sei que esse debate sobre o ecossocialismo abre um monte de questões e dúvidas e debates. Pode deixar que a gente ainda chega lá. E que tal ajudar o canal a chegar lá? Você pode curtir o vídeo, compartilhar, comentar com as suas reflexões, se inscrever no YouTube. Toda forma de apoio é bem-vinda. Até semana que vem!